Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar essa tarde aí com essa jornada. A gente tem 3 palestras para aprofundar mais o nosso dia sobre a Antártica. Hoje a gente tem a Fran como convidada para falar um pouco mais sobre as trajetórias pesquisadoras antárticas, mulheres. E eu vou me apresentar de novo para quem não estava presente de manhã. Eu sou a Gabriele, sou discente de oceanografia pela UFPR. Entrei em 2018 no curso e estou no 5º período. Vou passar a palavra para a Vicky e para a Iana se apresentarem. Oi, gente, eu sou a Vitória, eu tô no 3º período de oceanografia, lá no SEM, na UFPR. E espero que tenhamos ótimas palestras agora. E é isso aí. Boa tarde, gente. Eu sou Iana, eu sou discente de oceanografia, eu tô no 1º ano, eu sou caloura, entrei esse ano. E acho que eu torço para que hoje seja um bom dia de palestra e que dê tudo certo. Então, como eu falei hoje, essa primeira palestra da tarde a gente tem como convidada a Fran. O Felipe vai compartilhar uma apresentação para a gente falar um pouquinho sobre a Fran para vocês. Enfim, a Fran, ela possui PhD em Ciência e Tecnologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, mestrado em Oceanografia Biológica pela USP e graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Mackenzie. Atualmente, é doutoranda no Instituto Oceanográfico da USP e divulgadora científica com o projeto Gelo na Bagagem. A Fran já participou de diversas expedições antárticas, por isso que a gente chamou ela para vir palestrar, tanto nas estações brasileiras, né, e também em estação coreana, e também navios a bordo, né, tanto o navio de apoio oceanográfico, quanto o navio polar Massimiano e do navio coreano Quebra-Gelo de Aro. E é isso, Fran, eu vou passar a palavra para você, e você pode começar a palestra. Obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria agradecer primeiro ao convite de estar aqui e agradecer a quem está assistindo, né, que parou aí um pouco para ver as palestras, se interessou pelo assunto. Então, quero agradecer muito isso, que isso ajuda bastante a gente também a ficar bem feliz com o nosso trabalho. E então eu vou contar um pouco aí, né, falar um pouco das nossas mulheres na Antártica. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Então, obrigada às meninas aí que me apresentaram, né? Só um adendo, doutoranda, eu fui na Espanha, hoje em dia eu sou pós-doc no IOUSP e trabalho com o gelo na bagagem. Aí vocês daqui a pouco vão descobrir um pouquinho aí o que é o gelo na bagagem. Então, para começar, né, a gente sempre tem aquela imagem do que é um cientista. Então, pergunta o que é o cientista, de onde ele vem, como que é, e sempre aparece essas imagens nas cabeças. Quando você pede para alguma criança falar, né, cientista, parece que não existe o feminino, né, que é uma palavra até masculina, e sempre o cientista louco. A gente tem esse estereótipo, né, que cientista é louco, não sabe conversar com ninguém, vive dentro do laboratório, não tem nada, né, não faz nada além disso, tá? E aí a gente sabe que não é bem assim, né? Mas a gente vai começar a nossa história das mulheres falando de homens,
Sim, por quê? Principalmente a história da Antártica, ela está muito relacionada com os homens que queriam ser exploradores daquela terra. Na verdade, os homens começaram a explorar todo o planeta e isso trazia para eles um sentimento de ser heróis, de que eles eram mais fortes, de que eles podiam tudo. Então, eles conquistaram, né, várias terras, e a última era uma terra que era chamada de Terra Incógnita. E esse James Cook resolveu circunnavegar a Terra para ver se encontrava essa Terra Incógnita. Então, em 1772, 73, ele navegou, e voltou falando que essa terra, essa bendita, não existia. Se existisse, ia ser uma terra fria, estéril e sem valor. Coitado. Porém, ele não sabia que em 1766 existiu uma mulher chamada Jeanne Barré que circunnavegou o planeta antes dele. A história dela foi até contada em um livro muito recente, porque é bem difícil encontrar relatos. As únicas fotos que a gente tem são esses desenhos dela. E o que ela fez? Na verdade, ela era governanta de um senhor chamado, né, de sobrenome Bougainville, e ele era viúvo e a contratou para trabalhar para ele. Ele era botânico e a Jeanne Barré conhecia muito também de plantas, porque diz a história, né, a história dela, que ela conheceu as plantas com os pais e tudo, que ela sabia sobre ervas medicinais, e aí ela trabalhava com ele na parte de botânica. Esse senhor foi convidado a participar dessa circunnavegação em 1766, e aí ele era muito velho, ele era muito doente, e pediu para que ele pudesse levar um acompanhante. Deixaram, e eles tiveram a ideia da Jeanne ir vestida de homem. Depois, quando ela foi descoberta, ela dizia que ele não sabia de nada, que foi ideia dela. Porém, os dois no navio, eles ficavam num quarto, os dois, toda hora muito juntos, até vários livros, né, os diários de bordo, falam que era um casal homossexual, vários, né, tiravam sarro dos dois, porque viviam juntos, e o Jean Barré, que foi o nome que ela deu, era muito feminino e tal. E eles circunnavegaram, navegaram muito tempo, só quando chegou no Tahiti, que as mulheres de lá bateram o olho na Jeanne e descobriram que ela era mulher. Aí os dois, claro, tiveram que desembarcar, porque para os homens, além de ser, né, isso de ser o herói, de estar conquistando, para eles uma mulher trazia má sorte. Então, uma mulher num navio trazia má sorte. Porém, a Jeanne Barré, para a gente, junto com o senhor Bougainville, ela descobriu 6.000 espécies de planta circunnavegando o planeta, e uma delas, que é a Bougainville, da família Bougainville, que a gente conhece aqui no Brasil como primavera, ela descobriu no Rio de Janeiro, e algumas dessas espécies, assim, ela descobriu sozinha, porque o senhor Bougainville ficou muito doente e muitas vezes não conseguia descer do navio, e ela que fazia todo o trabalho. Depois a gente tem... lembrando, a Jeanne Barré, ela não chegou à Antártica, tá? Porém,
ela circunnavegou o planeta e para a gente que trabalha com oceanografia, ela é um ícone de mulher, tá? E para bater o James Cook, que circunnavegou achando que ele fosse o primeiro. Além disso, a gente tem, sim, uma mulher que chegou numa ilha subantártica, porém, vestida de homem também, no mesmo ano que o senhor James Cook procurou e não achou nenhuma terra. Ela, sim, vestida de homem também, foi com o senhor Yves Joseph de Kerguelen e encontraram uma ilha subantártica que chama Ilha Kerguelen, tá? Aí, nesse caso, ela foi vestida de homem para que os outros tripulantes não soubessem que ela era homem, porém, o Kerguelen sabia muito bem porque ela era amante dele. Depois a gente tem o senhor Ernest Shackleton, em 1914 e 1915. A história do Shackleton ela é muito, muito, muito conhecida. Tem vídeos no YouTube sobre a história dele. Tem um livro muito conhecido que é o Endurance, que é o nome desse navio que ele usou. Porém, a gente tem, então, o senhor Ernest Shackleton colocando uma nota no jornal procurando homens para a jornada perigosa, salário baixo, frio cortante, retorno seguro duvidoso. 5.000 homens se inscreveram para isso, né? Se candidataram, e a gente só tem esse relato de que 5.000 homens se candidataram. A gente acha que as mulheres na época não queriam nada, que não estavam interessadas. Pelo contrário, hoje a gente sabe que pelo menos 5 mulheres se inscreveram, sim, para essa jornada do Shackleton, e ele nunca retornou, porque, como eu falei, era mal visto e não podia ficar entre homens, que uma mulher entre os homens ia tirar a atenção, né? E isso só foi em 1914, 1915, tá, gente? Lembrando que hoje em dia a gente não escuta essas coisas, que não tem isso, né? Ninguém fala isso, que mulher vai deixar o homem fora da caixinha, tá? Faz muitos séculos que a gente não escuta isso, né? Tá. Enfim, não só o Shackleton recebeu inscrições, né, candidaturas de mulheres, mas também o Richard Byrd, que era um capitão, comandante americano, que fez cinco expedições entre 1927 e 1954. Tem várias cartas. No Instituto Byrd, nos Estados Unidos, existe uma pasta desse tamanho, dessa grossura, cheia de cartas enviadas por mulheres. Desde crianças de 12 anos até mulheres mais velhas. Então, as crianças pedindo, né? Por favor, me leva. Eu sei que o senhor está procurando uma criança, um menino escoteiro. Eu não sou nem menino, nem escoteiro, mas eu quero ir, por favor. A outra falando, vocês vão precisar de alguém que lave, passe e cozinhe. Eu posso fazer isso, me leva, por favor. Também tinha, né, uma mulher que escreveu para ele falando, principalmente em 1947, né, teve uma guerrinha por ali, né, naqueles anos, e aí ela escreveu para ele falando que se ele não levasse uma mulher, algum país iria levar. E já que tinha que ser, vamos ser os primeiros a levar uma mulher, vamos ser pioneiros em alguma coisa, leva uma mulher. Se você não levar, alguém vai levar.
e ele cagou e andou para ela, literalmente, e não levou, né? Então, a gente tem, sim, muitas mulheres corajosas, querendo ir para a Antártica, né, querendo fazer parte dessas expedições, mas somente antigamente também, né, elas eram silenciadas e ignoradas, e nunca foram, e só hoje, então, a gente sabe dessas mulheres, dessas histórias, tá? Aí depois, então, depois de 1927, né, a gente tem as mulheres que começam de verdade a ir para a Antártica. Então, a primeira foi a Ingrid Christensen, em 1930. Ela foi com o marido. Então, a gente começa a ter essa visão do marido querendo levar a esposa junto. Na verdade, se a gente for pensar, em 1772, não era a esposa, mas era a amante que ele levou, né? O Kerguelen levou a Louise Seguin, e depois a gente começa a ver os maridos levando, sim, as esposas, sem precisar ser vestido de mulher, sem precisar esconder. Então, a Ingrid foi a primeira a sobrevoar e pisar na Antártica, tá? Ela era norueguesa, e lá na Noruega tem uma expressão que eu não sei nem falar, que é essa que está escrita embaixo, que significa que é uma menina com jeito de menino, porém que não perdeu a feminilidade em nenhum momento. Então, ela devia ser aquelas crianças, aquela menina que sobe em árvore, que corre, que se suja de lama, né? Alguém se vê nisso aí? Eu me vejo, total. E aí ela foi crescendo, casou com um explorador, e a sorte dela é que esse explorador era bem fora da caixinha e a levou para a Antártica, tá? Então, ela foi em 1930, depois em 1931 ela levou uma amiga, em 33 ela levou outra amiga, e em 36 ela levou 3 amigas e duas amigas e a filha. Então, elas são conhecidas como as quatro aventureiras da Antártica, tá? E ela foi, então, 4 vezes, e sempre teve uma briga entre a Ingrid e a Caroline Mikkelsen para saber quem era a primeira a pisar a Antártica, né? Porque a Ingrid era norueguesa, a Caroline era meio dinamarquesa, meio norueguesa, e casou com um norueguês. E também foi com esse norueguês para a Antártica. Só que depois, até onde eles hastearam essa bandeira, foram ver, e era uma ilha bem próxima da Antártica, não era Antártica como a Christensen fez. A Ingrid, sim, pisou no continente. Então, ela sobrevoou com o marido e pisou no continente. Tá? Então, a Caroline foi em 1934 com o marido. Depois de uns anos, o primeiro marido dela faleceu e ela se casou e silenciou. Depois que o segundo marido faleceu, que ela começou a contar a história dela. E todo mundo pergunta, por que, né? Depois de tanto tempo que você veio contar isso? E ela falava que ela não contava para não humilhar o segundo marido, porque ela tinha ido para a Antártica e tinha sido levada pelo primeiro marido, e ela não queria humilhar o segundo marido, que nunca foi para a Antártica, né, e não teria condições de levá-la novamente. Tá? Então, se o segundo marido tivesse, né, ainda vivo, e ela falecido antes do segundo marido, a gente nunca ia saber essa história direito, porque
as mulheres também não contavam exatamente por isso. Às vezes, até por vergonha, elas faziam um feito extraordinário, mas não contavam, né? Outra história também, que não faz parte da nossa vida, tudo que a gente faz de extraordinário, a gente conta, né? Todas as mulheres se orgulham de tudo que fazem, é muito bom isso, a gente pode falar tudo que quer, tudo que fez, que todo mundo vai achar legal, ninguém vai falar que você está querendo aparecer, ninguém vai falar que você é fresca, exibida, nada disso, né? Exatamente. Era só em 1934, certo? Mas ainda bem, né, se a gente for pensar que o marido dela faleceu antes dela, para ela poder contar essa história e inspirar muitas meninas a contarem as suas histórias também. Depois disso, em 1947, a gente teve, na fase de exploração da Antártica, a gente teve uma fase de expansão de exploração. Então, nesse ano, como eu falei, né, numa época assim, numa guerrinha que teve ali por perto, né, nessa época, a União Soviética e os Estados Unidos, né, estavam ali tentando ver quem ia ser o primeiro de tudo, por isso que aquela mulher escreveu para o Byrd falando, né, quem fosse o primeiro país a levar uma mulher ia ganhar, né? Ia fazer um feito muito grande. E aí, nessa fase de expansão, eles quiseram mandar muitos homens, os Estados Unidos mandou 4.700 homens para a Antártica para fazer pesquisa e descobrir qual era o melhor lugar, né? O melhor lugar estratégico para se colocar uma estação ali. Na época, até podia-se pensar em uma base militar, tá? E nisso, em 1947, 48, existia um explorador chamado Finn Rowe, que ele já era explorador, o avô dele já era explorador do Ártico, e ele era bem conhecido, ele já tinha ido à Antártica, na verdade, né, em 1944, 43, por aí, e ele conheceu a Edith Rowe, que depois virou Edith Rowe. Eles se conheceram, a Edith sempre gostou também de coisas extraordinárias, diferentes, e até trabalhava na National Geographic, escrevendo coisas mais científicas, né, alguns artigos e tal. E aí, ela se casou com o Finn, e em 1947, ele conseguiu a própria expedição, né? Então, como ele conseguiu a própria expedição dele, ele pediu para que a Jack, né, na verdade esse nome é ela, as amigas que deram a ela, mas a gente conhece a Edith como Jack. A Jack, então, ele pediu que a Jack fosse com ele até Punta Arenas, que é a última cidade, até hoje a gente usa Punta Arenas ali, antes de ir para a Antártica, né? Então, ele falou para Jack ir com ele até Punta Arenas, e nisso, o piloto do avião, ele tinha acabado de casar com a Jane Darlington. E aí eles falaram, então vamos os 4 até Punta Arenas, né? E assim, pelo menos a Jane fica um pouco com o marido que acabou de casar. Claro que a tripulação toda, que era toda de homem, não gostou nada, né? E eles, então, ficaram os 4 só amigos durante a expedição. Depois da expedição, eles contam que se separaram, que não deu mais certo. Porém, durante a expedição, eles ficaram bem próximos, as 2 ficaram bem próximas, porque não tinha, né, mais com quem conversar, eram só as 2. E aí, quando chegou em Punta Arenas, ele
só olhou para ela e falou assim, você já chegou aqui, vocês duas estão se dando bem, vamos para a Antártica, então. Nós já estamos aqui. E aí elas foram para a Antártica com eles e foram as 2 primeiras mulheres a invernar na Antártica. Então, elas passaram o ano inteiro na Antártica, sendo que a Edith Jack Rowan voltou para lá 15 vezes. Nessa primeira vez, ela ficou... a responsabilidade dela era, principalmente, escrever tudo o que estava acontecendo na expedição. Nada mais do que ela fazia também na National Geographic, então ela já tinha uma experiência ali em escrever algumas coisas, alguns artigos sobre ciência e tal, e ela saía muito com o marido para fazer coletas de dados e tudo mais. Então ela escreveu um livro, A Primeira Dama da Antártica, tá? Esse livro, ele é vendido hoje em dia pela filha da Jack, a Rachel, e ela também é pesquisadora antártica. Então, a gente dá para ver direitinho as duas, né? Ou você ama ou você odeia a Antártica. Então, a Jack, que tinha tudo para fazer ali, né? Escrever, fazer coleta. Depois disso, ela voltou 15 vezes. Em compensação, a Jane Darlington, ela foi a primeira vez, escreveu o livro Minha Lua de Mel na Antártica e nunca mais voltou. Entre tudo que ela escreveu, uma das frases principais foi que as mulheres não pertencem mesmo à Antártica. Por quê? Para ela não tinha o que fazer. Ela ficou, né, 365 dias sem fazer nada, uma lua de mel, né, que provavelmente ficava dentro do navio ali, brigada com um monte de homem. Que lua de mel foi essa, né? Porém, a gente tem lá descrito que depois que ela voltou de 4 meses, com 4 meses de gravidez. Então, pelo menos a lua de mel serviu para alguma coisa, mas ela nunca mais voltou para a Antártica. E aí ajudou com que muitas mulheres continuassem a ser proibidas de ir para a Antártica. Então, além da Jane falar que as mulheres não pertenciam mesmo à Antártica, ela afirmou tudo o que os homens já falavam. Que os homens falavam que as mulheres não podiam ir porque elas eram muito frágeis e delicadas, que elas não conseguiriam carregar peso, nem mexer em todos os equipamentos que se precisa mexer nas expedições, que as mulheres não iam conseguir ficar sem fazer compras, nem ir ao cabeleireiro. E também que o clima da Antártica é muito severo para as mulheres e elas não aguentariam o frio extremo da Antártica. Quer dizer, eles não conheciam a Francine, principalmente a Francine. E se vocês notarem aqui, nessas fotos da Jane e da Jack, elas estão apenas com casaquinho de pele e de saia, porque elas iam só até Punta Arenas. E a Jack, no livro dela, ela fala que ela não tinha levado roupas específicas para a Antártica. Então, ela teve que usar algumas roupas do marido, porque ela não tinha. Então, ela tinha apenas casaco de pele e saias e sobreviveu à Antártica, né? Então, o relato aí, a frase da Jane só confirmou, né, uma mulher falando tudo o que os homens falavam contra as mulheres, tá? Enfim, mas pelo menos a gente tinha alguns maridos que gostavam da companhia das mulheres e acreditavam nelas, tanto que em muitos lugares na Antártica a gente tem
nomes de mulheres, porque os maridos deram o nome ali, fizeram essa homenagem, tá? Então, terra da Rainha Maud, terra de Ellsworth, terra Mary Bird, terra de Vitória, até a plataforma de gelo Rhone, a gente tem. Antes achavam que era pelo Finn Rhone, mas ele falou que não, que era em homenagem a Jack Rhone, tá? Além disso, a gente tem também a terra de Adélie, que vem do nome do pinguim Adélie, que era um nome, né, Adélie ou Adélia, às vezes vocês podem encontrar, que era um nome de uma esposa de um explorador. E aí, depois disso, a gente só vai ter uma pesquisadora, de fato, indo para a Antártica pela União Soviética em 1957, no ano Geofísico Internacional. Então, a Maria Klenova, ela era geóloga marinha e a convidaram para ir nessa expedição como cientista, como pesquisadora. E ela foi a que fez o primeiro Atlas Geológico Antártico, né, do fundo do mar Antártico para a União Soviética. Bom, além disso, a gente teve muitas mulheres também acreditando em tudo aquilo que os homens falavam. Teve uma diretora do Instituto Antártico Britânico que não deixava mesmo com que as mulheres fossem para a Antártica, falando que as mulheres não iam conseguir mesmo, né? Que aquilo que os homens falavam, que as mulheres não iam conseguir carregar peso, era verdade. Então, ela não deixava mesmo ir para a Antártica as mulheres. E a primeira mulher britânica a ir para a Antártica foi em 1983. Depois a gente tem, dos Estados Unidos, um grupo de 4 mulheres que foram para a Antártica. Então, além de todos esses preconceitos, né, sobre a mulher, de que os homens não queriam que as mulheres fossem, tanto que as primeiras que começaram a ir com os maridos e tal, muitos tripulantes escreviam para o comandante, escreviam ali para o capitão falando que ele era um traidor, que não era para levar mulher, que eles, com as mulheres, eles iam perder de fato essa vontade, né, essa coisa de ser herói, de ser o machão da história, né? E aí existia uma lei que proibia as mulheres de irem para a Antártica. Então, em 1969, por acaso essa lei foi por terra, e aí os Estados Unidos disseram que podia ir sim mulheres, só que tinha que ser um grupo só de mulher e que tivessem experiência na Antártica. Um pouquinho contraditório, né? Mas eles falaram isso, e aí a Louise Jones era uma pesquisadora antártica que ela tinha feito o doutorado dela com rochas da Antártica, né? Os colegas do instituto, os colegas pesquisadores iam para a Antártica, traziam material para ela estudava tudo aquilo e se formou, fez o doutorado dela com essas rochas, tá? Então, quando essa lei caiu e falaram que precisava de umas mulheres com experiência em Antártica, ela falou, tudo bem, eu tenho experiência em Antártica, tá? Eu vou. A minha tese inteira, eu passei mais de 4 anos estudando rocha antártica, eu sei como que é lá, eu quero ir sim. E aí, quem que ela ia pôr no grupo, né? Então, ela foi atrás da Eileen McSaveny, e a Eileen McSaveny era estudante de geologia
Então, era a única mulher numa sala de universidade, ali, de geologia, e o noivo dela já tinha ido para a Antártica. Então, mais uma vez, a gente volta, né, lá em 1930, quando a Ingrid foi com o marido, a Eileen foi porque ela já tinha experiência pelo marido, o noivo ter ido para a Antártica. Então, ela tinha uma experiência em Antártica, tá? Depois disso, a Kay Lindsay também foi escolhida exatamente por isso, porque o namorado, o noivo, já tinha ido para a Antártica. E a Terry foi a única diferente. Por quê? Ela sabendo que a lei tinha caído por terra, ela trabalhava no laboratório, ela estudava química, ela ainda estava na graduação, ela estudava química, e para ela ficar dentro do laboratório era um porre. E aí, quando ela ficou sabendo que a lei tinha ido por terra, ela pegou e foi no instituto de pesquisa para pedir um emprego. Ela chegou lá e falou exatamente isso: eu quero um emprego na Antártica. Tá? Aí falaram que a Lu estava formando um grupo, que talvez uma das que ela chamou não pudesse ir. E ela foi conversar com a Luz. E a Luz falou o que ela poderia dar, né, em troca, como ela poderia ajudar no grupo. E ela falou que ela vinha de uma fazenda, e que na fazenda ela pilotava trator, ela ordenhava vaca, ela carregava feno, ela fazia tudo, porque na fazenda todo mundo faz tudo o que precisa ser feito, seja homem ou seja mulher. Então, não tinha, na fazenda dela, não tinha essa diferença, ela não entendia o porquê que os homens tratavam as mulheres tão diferentes, sendo que todo mundo podia fazer se quisesse, tá? E aí a Luz perguntou, tá bom, então você vai ter que carregar uma mochila de rocha e uma marreta de uns 5 quilos. Ela falou, beleza, vamos lá, tô dentro. E aí elas formaram esse grupo das 4 mulheres que foram para a Antártica e foram até o Polo Sul. Então, lá na Antártica, elas foram, acamparam, e aí a Luz um dia pediu, porque ela precisava dar uma volta, né, e ver a geologia do lugar, pediu uma vaga no avião e falaram que ela podia levar. Só que aí eles convidaram uma outra moça que tinha ido com o marido e uma outra neozelandesa que estava lá. E as 6 foram até o Polo Sul de avião. Então, a outra exigência era que, chegando lá na Antártica, esse grupo de mulheres só podia ficar no acampamento. Elas não podiam ir até a estação, né? Porque na estação, de novo, era cheio de homem e os homens iam perder o foco se elas aparecessem por ali. Só que elas iam acampar, elas acamparam em um lugar chamado Dry Valleys, que é o lugar mais seco. Se a Antártica já é considerada um deserto, o Dry Valleys é o deserto dentro do deserto. Então, faz milhões e milhões de anos que não chove nesse Dry Valley. E elas precisavam coletar ali, e falaram para elas que elas podiam ir ficar acampadas nesse lugar. E elas foram. Então, no lado esquerdo é a Eileen, e do lado direito é a Terry, fazendo coletas aí. Depois de algum tempo, eles viram que elas conseguiam ficar mesmo no acampamento, que não tinha problema, que eles tentaram de todas as maneiras não dar uma trégua para elas, mas elas conseguiram, e elas foram até a estação McMurdo, dos Estados Unidos, e aí a Terry, com essa cara, que o comandante um dia falou, né, soltou, mulheres na Antártica, só quando tiver uma para cada homem, aí sim vocês vão poder voltar.
Ela devia ter uma cara de brigona, ela devia ser brigona aí, então essa cara não nega, tá? E ela contou também que nesse dia que ela estava na estação, um cara vivia seguindo ela para todos os lugares, onde ela ia, ele estava atrás, onde ela ia, ele estava atrás. Aí ela resolveu parar, ele parou e sentou e começou a chorar. E ela chegou para ele e falou: o que aconteceu? E o cara falou: é que, eu tô achando que você é uma mulher. Aí ela olhou para ele e falou: então, eu também acho que eu sou uma mulher. Só acho. E ele chorando, por quê? Porque ele nunca tinha visto uma mulher ali. Provavelmente ele devia estar ali já fazia meses e talvez nem sabia que a lei tinha ido por terra. E aí talvez estava pensando que era uma visão, né? Que ele estava vendo uma mulher. Era mais fácil ver um alienígena do que ver uma mulher na Antártica. Tá? Então, outra coisa que a Aileen contou foi que quando começaram, né, a falar na televisão, no rádio, que elas iam para a Antártica e tal, ela recebeu um presente. Ela recebeu umas cortinas de presente. Então, uma professora de escola primária mandou cortinas para ela. E ela agradeceu, porque naquela época as mulheres bem vistas eram as donas de casa. Então, as professoras falavam na escola que, se fosse para ter um emprego, que fosse de professora ou enfermeira, que eram os empregos para mulheres da época. Então, mandaram essas cortinas e ela colocou na barraca. E depois de um tempo, depois que ela voltou, ela fez várias e várias palestras de motivação para as mulheres, sendo que a palestra chamava A Única Tenda na Antártica com Cortinas. Tá? Então, elas também contaram que fizeram, quando elas voltaram, um monte de gente queria entrevistar e tal, e aí os repórteres, ao invés de perguntar um monte de coisa da expedição, perguntavam para elas: vocês usavam batom para fazer coleta? Cri, 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 cri. Né? Então, acho que a gente tem que agradecer muito a elas, porque até antes delas, teve uma, eu até esqueci de contar, que é a Dan Rodney. Ela foi escolhida até pelo pesquisador que era chefe do projeto, e aí ele mostrou para o resto, né, dos outros pesquisadores que iam, para ver se eles aprovavam a Dan, e eles olharam e falaram: tá ok, beleza, ela pode ir. E ela teve que passar pela aprovação das mulheres dos homens que iam com ela. Então, né? Aí ela foi, as mulheres aprovaram, deve ter olhado e falado: mais ou menos, nem é bonitinha, pode ir. Só que aí, chegando para embarcar, os militares não deixaram, porque ainda existia essa lei que eu falei antes de 1969, existia essa lei, e eles falaram que não, que ela não ia, que era contra a lei, que ela não ia, e ela acabou não indo mesmo para a Antártica, mesmo o chefe de projeto convidando-a para ir para a Antártica. E um monte dessas histórias aí, essas fotos aí da barraca, tudo, eu soube o ano passado, que foi 50 anos, né, dessa ida delas para a Antártica, e teve uma comemoração nos Estados Unidos, no Instituto de Pesquisa Byrd, é o nome do Richard Byrd, e aí elas contaram todas essas histórias, são as duas que estão vivas, né, até hoje. Aí eu consegui conversar, assistir várias palestras delas, e de todas elas, a única que voltou para a Antártica
foi a Aileen, com o marido dela. E aqui no Brasil, a gente também tem as nossas pioneiras. Então, a gente tem relato de uma, que eu nem não lembro o nome agora, mas a gente tem relato de uma mulher que foi com o marido para a Antártica. O marido era da Força Aérea e ele foi para a Antártica com os chilenos e levou a esposa. Tá? Então, não tem foto dela, não tem nada. E, se não me engano, era Comandante Leitão, acho que era isso. Então, a gente tem esta primeira mulher. Porém, cientificamente, a gente tem a Aymara Lin, que em 1982 fez história como a primeira brasileira a ir para a Antártica com um grupo da Unicinos de Porto Alegre, da universidade, para escolher o local onde seria colocada a nossa estação, que até hoje está. Então, a Aymara foi no meio aí dos homens, né? Eu consegui o contato dela, converso com ela, e ela contou que eles são amigos até hoje, não teve nenhuma briga como de antigamente, né? São amigos até hoje, e hoje em dia ela mora nos Estados Unidos, porém morre de saudade da Antártica, porque depois dessa primeira vez ela voltou mais 5 vezes para lá, estudando, né, geologia, e então a participação dela também foi muito importante para a gente. E eu fui para a Antártica, a minha primeira ida para a Antártica foi em 2003, e eu era uma entre 10 mulheres que estavam na estação. Eu fui no navio, éramos 6 pesquisadoras, e aí depois na estação tinham mais 4 mulheres já, ou chegaram de avião depois, e aí nós ficamos, então, 10 mulheres durante 57 dias, trabalhando ali na estação, fazendo pesquisas. Éramos 10, 2003. E nesse mesmo ano, então, a Doc Isabel de Figueiredo, ela era a médica do navio Ari Rongel, tá? Eu lembro que ela foi a segunda militar que tinha ido para a Antártica, mas ela ficou mesmo os 6 meses no navio ali, o Ari Rongel. Então, eu lembro muito bem dela, que até hoje também a gente conversa. Hoje em dia ela trabalha aí fazendo cirurgia plástica, maravilhosa, até sem palavras. Além disso, a gente tem também a primeira mulher a pilotar o Hércules, que é aquele avião da Força Aérea, o avião de carga da Força Aérea, que a gente vai para a Antártica. Então, a Joyce de Souza Conceição foi a primeira mulher a pilotar, então, o Hércules para a Antártica, em 2014, a primeira vez, e hoje em dia ela continua fazendo essa rota. Cadê? Just a minute. E aí, espera só um minuto, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que é lógico que não quer abrir. Eu vou parar e voltar, espera aí. Aham. Então, a gente tem a Joyce no avião, pilotando o Hércules no inverno, né? Agora,
fim do inverno, mas o Brasil é o único país que faz essa entrega, né, de carga durante o inverno, que põe a caixa, coloca aí o paraquedas e joga para os militares que estão lá. E em terra a gente tem a Doc Letícia comandando aí essa entrega. E a Doc Letícia, ela ficou o ano inteiro, tá? Ela ficou o ano inteiro lá na Antártica. Então, ela chegou por lá em outubro do ano passado, e voltará para o Brasil agora em dezembro de 2020. Então, de outubro de 2019 a dezembro de 2020. Falando em médica, né, a Doc Letícia aí, falei dela, nossa médica na Estação Antártica Brasileira. A gente também teve, em 2007, a comandante Janaína, que foi subchefe da estação, também passou lá um ano. Então, a gente tem, né, normalmente a gente tem o chefe, o comandante, logo depois, então, a gente teve, né, a subchefe, a comandante Janaína, em 2007, que passou o ano lá, mandando naquela almarada toda. É isso aí, estava ela e a médica também, eram duas que passaram o ano todo lá. Então, falando em médica, né, a gente também, em outros países aí, as médicas dos outros países, no caso, os Estados Unidos, em 1998, 99, a gente teve a Jerry Nielsen, dos Estados Unidos, que foi para a estação no Polo Sul, que é a estação americana Amundsen Scott, que fica mesmo no Polo Sul, que é o ponto onde já foi marcado menos 98 graus, que é seco, total seco, venta, os ventos podem chegar a 300 km por hora. Então eles têm lá uma estação, e a Jerry Nielsen foi a médica que ficou durante o ano todo. Só que, no inverno, ela foi fazer o exame de toque, por isso, meninas, o exame de toque, não esqueçam, é super importante, por sinal, mês que vem, né, é o Outubro Rosa, mas não é só em outubro que é importante fazer aí, mas ela fez, então, o exame de toque e descobriu um câncer de mama. Então, ela descobriu ali alguma coisa estranha, ela mesma fez a biópsia, claro que com a ajuda de alguns que estavam com ela ali na estação, né? Então, ela colocou um deles, né, o eletricista, para treinar, fazer injeção em maçã velha, né, que fica toda enrugada, toda molinha. Ela pôs eletricista, ela pôs o outro para ficar treinando, dar injeção em frango, no frango cru. E aí ela fez a biópsia, tirou, né, o tecido, fez a lâmina, tal, tirou fotos, mandou para os Estados Unidos, e aí eles retornaram para ela falando que sim, que era câncer de mama. Com isso, eles não têm como também chegar de avião no inverno ali no Polo Sul, porque até o combustível do avião pode congelar. E aí, o que eles fizeram? Mesmo assim, eles tentaram, né? Foram igual esse avião que eu mostrei, jogaram a carga para ela, que eram os remédios de quimioterapia. Então, ela, com a ajuda dos homens ali que ela pôs para treinar nos frangos, ela se aplicava quimioterapia durante o inverno quase que todo. Depois ela voltou para os Estados Unidos, viveu mais uns 10 anos. Então, essa história tem um filme, que é esse Icebound, que conta tudo isso com maiores detalhes e tudo. Além disso, né, eu tenho
a honra de falar que eu fui trabalhar com uma das pioneiras também, a minha supervisora do meu pós-doc na Coreia. Foi a doutora In Young An, que foi para a Antártica em 1991 pela primeira vez, e nisso ela foi a primeira coreana a ir para a Antártica. Depois, em 2015, ela foi a primeira asiática a ser chefe da estação coreana. Então, ela mandava mesmo em tudo e em todos ali na Antártica. Ela ficou 1 ano na estação coreana. Além disso, né, eu fui para a Antártica em 2014, fui 2 vezes. Depois, em 2017, eu fui trabalhar na Coreia com ela. E aí eu fui com ela em 2017 e 2018 para a Antártica. Então, eu fiquei 67 dias na estação, depois mais 40 dias no navio Araon, que é o navio quebra-gelo coreano. E aí, quando eu voltei da Coreia, eu fiquei com uma vontade tremenda de contar histórias sobre a Antártica. Por quê? Na verdade, não foi depois que eu fui para a Coreia. Na verdade, essa vontade de falar de Antártica, dessa vontade de contar sobre a Antártica, explicar sobre a Antártica, que todo mundo saiba o que eu já fiz e o que eu já vi ali, essa vontade já é de muitos e muitos anos, tanto que quando eu fui em 2014, eu já fui toda equipada com câmera super power, com a GoPro, e tirava foto de tudo, de qualquer cantinho, estava tirando foto, fazendo vídeo, e mesmo assim, já vou falar, viu? Já aviso. Toda vez que a gente precisa de uma foto, ainda está faltando. Então, eu preciso voltar lá para tirar mais foto. Mas, enfim. Então, toda vez, eu já fui toda equipada, tal. E aí, depois, em 2017, quando eu fui para trabalhar na Coreia, né? Fui para a Coreia ali, muita gente me perguntava, por que você vai para a Coreia para estudar Antártica? Mas para quê? O que você vai fazer na Antártica com os coreanos? E um monte de pergunta, um monte de curiosidade sempre teve, né, dos alunos, das pessoas, quando eu ia fazer palestra. E eu sempre quis falar disso, conversar, mostrar. E aí, eu, em 2017, antes de ir para a Antártica, a primeira vez aí com os coreanos, eu tentei fazer alguns vídeos para colocar no YouTube e ficaram uma bosta. A única que viu foi a minha amiga Silvia Dota, que também, né, já foi para a Antártica, trabalha aí com divulgação científica da Antártica e tal. E ela trabalha com comunicação, ela olhou o vídeo e falou, então, Fran, faz bastante imagem aí, depois quando você voltar a gente conversa. Aí eu vi que estava mesmo uma porcaria, não publiquei, graças a Deus. E quando eu voltei da Coreia, no começo do ano passado, aí eu resolvi criar o Gelo na Bagagem. Então, a minha vontade de mostrar tanto a Antártica e tantas mulheres que trabalham com a Antártica, que eu fui conhecendo durante todos esses anos, aí eu falei, eu vou fazer o canal no YouTube, o Gelo na Bagagem, vou fazer o Instagram, e aí eu chamo essas mulheres para vir, para fazer entrevista e tal. Só que muitas, além de morarem longe, né, o Brasil é imenso, e muitas também têm vergonha. Eu tinha vergonha de aparecer, quebrei essa barreira, consegui fazer, né, os vídeos para o YouTube, mas muitas ainda têm essa vergonha e eu super entendo. Aí, o que eu fiz? Eu comecei com os posts no Instagram sobre as mulheres com gelo na bagagem. Então, do ano passado, né, foi mais ou menos em setembro que eu coloquei a primeira, então tá fazendo mais ou menos 1 ano. Toda segunda-feira eu posto uma mulher, né, posto sobre uma mulher
que já foi para a Antártica, que estuda a Antártica, que já esteve lá. Então, são muitas, 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 muitas. E, claro, desculpa se eu não coloquei alguma aí dos posts, porque eram muitas, eu tinha só esse slide para colocar várias, aqui só alguns exemplos, né? Então, a gente tem aí a tia Alice, que foi a nossa aerovelha, como ela mesma dizia. Ela foi aeromoça da Varig por muitos anos, e quando ela se aposentou, um dia ela foi visitar o Hércules e viu as condições precárias que os pesquisadores iam para a Antártica, e ela falou, não, vamos dar um café, um chazinho, né, um chocolate quente, e ela começou a ser a nossa aeromoça no Hércules. Então, a gente ia mesmo no meio das cargas, porém, com a tia Alice nos servindo. Ela faleceu em 2016, me parece, 2015, não tenho certeza, tá? E aí a gente ficou sem a tia Alice, porém, essa parte do chá e do chocolate quente a gente ainda tem. Então, a gente tem aí também a comandante Ainê, ela também, né, faz parte aí, ela trabalha no Programa Antártico Brasileiro, já foi várias vezes como coordenadora dos pesquisadores, como coordenadora de voo, tá? A Eli, a Thaís, que foi minha orientadora no mestrado e hoje em dia é minha supervisora no pós-doc. Então, a gente tem aí muitas e muitas mulheres que são exemplos. A professora Mônica Milbert, que trabalha com elefantes marinhos, e também já foi milhares e milhares e milhares de vezes para a Antártica. A professora Neuza, a Rose, a Rose foi a primeira mulher a acampar no interior, a primeira mulher brasileira a acampar no interior da Antártica, certo? Então, era isso que eu queria contar para vocês, um pouquinho, ainda tem muito mais histórias e eu pretendo descobrir muitas mais, então só um pouquinho das nossas maravilhosas mulheres. Tem uma aqui, ó, com uma cor diferente, que é uma catalana, ela não é espanhola, ela é catalana, que eu a conheci quando fiz doutorado lá na Espanha. Ela estava começando o doutorado dela, largou e foi fazer o doutorado dela na Austrália, e com Antártica, e aí ela se dispôs, ela veio me pedir até para fazer uma publicação no Instagram. Então é a nossa primeira mulher com gelo na bagagem internacional aí, por isso a corzinha diferente. Então a gente tem também a Anice Arruda, que foi em 1986, é uma jornalista náutica que foi para cobrir a primeira ida do Amir Klink para a Antártica. Tem a Lise eu a conheci esse fim de semana no curso que eu dei sobre a Antártica, que ela queria aprender muito mais, porque ela trabalha em navios de cruzeiro, ela trabalha como tripulante ali no restaurante, na recepção, e ela quer aprender muito mais sobre a Antártica para começar a trabalhar com expedição, né? Então, o primeiro passo dela foi fazer meu curso para aprender sobre a Antártica. Eu fiquei super, super feliz. Então, bom, é isso. Desculpa as mulheres que eu não coloquei aqui, desculpa as que estão aí que eu não falei. Se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã falando, tá bom? Então, eu quero agradecer muito por poder contar um pouquinho dessa história aí das mulheres super especiais que a gente tem, que já foram para a Antártica. Seu microfone está desligado.
Obrigada, Fran. Eu acho que inspirou muitas de nós que estávamos assistindo a palestra, muitos comentários positivos no chat de inspiração. E enquanto a palestra estava rolando, a gente fez uma pool lá no Slido. Eu vou compartilhar aqui, daí a Iana vai falar um pouquinho sobre as perguntas, que tiveram algumas perguntas para você. Tá. Primeiro a gente fez uma poll perguntando sobre quais são as mulheres cientistas que inspiram as pessoas. Acho que alguém quer desejar feliz aniversário para a Gabriele. Teve muitas professoras, a Silvia Erle, a Julia Finger, a nossa ministrante do primeiro curso da manhã, a Tati Combi, que vai ser a nossa próxima palestrante, a nossa professora de socioambiental, a nossa professora de biologia, muitas mulheres inspiradoras, não é? Eu acho que agora a gente vai dar início para... A Júlia e a Tati Combi também são mulheres com gelo na bagagem, tá? Então, a Tati até estava ali no meio daquele mosaico que eu fiz. Então, elas também já participaram aí no gelo na bagagem. Então, agora eu vou começar as perguntas. A primeira que a gente tem é a primeira vez que você esteve na Antártica. Quais foram suas primeiras impressões? E era realmente o que você esperava? Não, não era realmente o que eu esperava. Na verdade, eu nem esperava, eu não fazia a mínima ideia do que eu podia encontrar por lá. Eu gostava da Antártica, conhecia, sabia que tinha pinguim, sabia que era frio, mas claro que superou todas as minhas expectativas, é óbvio que eu quero voltar sempre. Assim, a primeira impressão, você vê uma coisa que você nunca viu na vida. É tudo muito... Primeiro que não tem poluição, não tem cheiro de poluição, não tem nada. O cinza é da própria natureza, é tudo limpo, tudo lindo. O branco com o preto, sabe? Aquele gelo, muitas vezes a gente para quietinho, escuta o gelo ou caindo de uma geleira bem longe, ou se não o gelo se quebrando, assim, derretendo, é muito legal escutar. E fora os pinguins que estão ali por perto da gente sempre, não tem nem o que falar. Massa. A próxima é: quais são as piores dificuldades que você enfrentou na Antártica? Bom, a pior dificuldade, na verdade, para mim, no meu trabalho, é o frio na mão, porque eu trabalho com invertebrados que vivem no fundo da água, então eu preciso coletar aqueles bichos e lavar aqueles bichos com a água de onde eles vieram, que é a água do mar, geladinha, né? Então, ali, acho que é a minha pior dificuldade, porque passar o Drake, que é o pior mar, é até, dependendo, é até divertido. Se você está começando a passar mal, você pode deitar, ficar tranquilinho, que passa. A próxima, alguém queria saber o nome do livro da Jean Barret. O Segredo de Jeanne Barret. Isso aí. A próxima é: por quais estações você passou na Antártica? Eu fiquei na Brasileira, em 2003, fiquei na Coreana, em 2017, nos navios, né, brasileiro e coreano, e já conheci a estação argentina, estação chinesa, chilena, e acho que só.
A próxima é: você acha que os avanços tecnológicos foram decisivos para a pesquisa científica feminina na Antártica? E a pessoa agradece pela palestra. Obrigada pelo elogio. Os avanços tecnológicos para a pesquisa feminina, não acho, não. Acho que era avanço mesmo machológico, né? E aí, a hora que eles abriram um pouco a mente, eles viram que as mulheres, como a Terry falou, né? Por exemplo, na fazenda todo mundo faz tudo. Quem pode ir fazer, vai fazer. Não tem essa se é homem, se é mulher. Então, eu acho que não teve nada a ver com avanço tecnológico, não. Teve com mentalidade mesmo. Uhum. A próxima: é muito difícil conseguir ir para a Antártica? Já era, agora está pior ainda, porque tem muita gente trabalhando com Antártica, a gente pensa que não, mas tem bastante gente, então a concorrência, né, como tudo, cada vez tá maior, e aí é bom a gente, né, quem quer ir para a Antártica, começar a aprender sobre a Antártica, entrar em contato com pesquisadores antárticos, né. E hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente, que a gente está sem dinheiro, na verdade, a pesquisa antártica sempre teve pouco dinheiro, né, em relação às outras pesquisas, porque a gente sempre teve isso, né, para que ir tão longe, gastar tanto dinheiro? Hoje em dia mesmo, quando inaugurou a estação em janeiro, muitas matérias, muitas notícias, olhava os comentários, tá gastando dinheiro do Brasil, tá gastando não sei o quê, para luxo, não sei o quê. Porque a gente não tem essa divulgação, né? Graças a Deus agora está aumentando muito mais essa divulgação, tanto científica quanto a científica antártica. E aí a gente está trazendo a importância de ir tão longe, gastar tanto dinheiro, porque gasta mesmo, é longe para ir para a Antártica, é difícil ir para a Antártica. E agora a gente está mesmo sem dinheiro. Os cortes foram começando em 2016, que era para sair o novo edital e não saiu, foi sair só em 2019 para liberar o dinheiro. Muitos projetos que foram aprovados em 2019 não receberam ainda nem metade do dinheiro que foi falado que ia receber. Então, está bem difícil. Mas é aquela história, né? Entrar em contato, faz networking, não só com brasileiros, mas até com professores chilenos, argentinos, se puder até fora, que aí também abre o leque para aumentar as possibilidades. A próxima é: o que te levou para a Antártica em 2014? Bom, não sei qual o sentido da pergunta, né? O que te levou, me levou em 2003, o meu mestrado, eu me apaixonei, que eu já gostava da Antártica, mas me apaixonei ainda mais. E aí, depois, em 2014, 10 anos tentando e querendo voltar para a pesquisa, querendo voltar para a Antártica, eu fui de novo, e aí foi também nesse networking, uma das professoras que estava comigo em 2003, ela tinha um projeto em 2014, eu conversei com ela que ia terminar o meu doutorado e eu tinha que voltar para o Brasil e eu queria fazer o pós-doc, né, continuar. E aí eu entrei em contato com ela para falar se existia a possibilidade de ir, porque eu tinha que ter coleta para o meu pós-doc quando eu voltasse para o Brasil. E ela falou que tinha vaga, e aí eu fui em 2014 com o grupo da professora Lúcia, lá do Rio de Janeiro. A próxima é: além dos livros mostrados na palestra, tem alguns ou alguns que você indica para a gente conhecer mais sobre essas mulheres e essas viagens? Das mulheres? Então, das mulheres, não sei se tem muito mais, não.
Como eu falei, é bem difícil encontrar. Peraí, o da Antártica Honeymoon eu não encontrei. Tem esse da Jane Baré, o Antártica Honeymoon, que eu não encontrei, que eu acho que não existe mais. Tem esse da Jack Rone. E tem esse aqui está em inglês, mas tem em português também, mas aí não é só Antártica, tá? São as mulheres da ciência mesmo. Então, tem várias mulheres aqui que são pesquisadoras, não antárticas, mas você pode ver mais mulheres também no Instagram. Tem um Instagram que chama Polar Women, acho que é Polar Woman, e acho que hoje em dia tem também, que agora eu não vou lembrar direitinho, mas no Wikipédia tem Wikipédia Antártica Woman. Peraí, já falo. Já. Isso aqui foram várias mulheres, né, que trabalham, que estão na associação. Elas fizeram, então, várias páginas de mulheres na Wikipédia, das mulheres que já foram para a Antártica, tá? E tem aqui, eu não sei se vocês conseguem passar lá para o pessoal, mas tem esse contando as histórias. Tem esse contando as histórias aí, várias histórias, e que dá para ir linkando com outras. Vocês vão achando, vão procurando mais coisas, tá? Uhum. Muito obrigada. A próxima é: quem pode ir para a Antártica? Quem pode ir? Quem estiver estudando Antártica, quem tiver dinheiro para pagar cruzeiro de turismo. Então... E a próxima é: como fazer para ingressar nessa área que às vezes parece tão distante para nós mulheres cientistas? Como eu estou falando, né? A gente achava que era longe, a gente achava que tinha pouca gente, a gente achava que tinha pouca mulher, né? Então, hoje em dia a gente vê que não. Então, só aquele último slide, não consegui colocar todas em um ano, que eu já coloquei ali no meu Instagram. Então, não tira isso da cabeça, tá? Tira, faz seu trabalho, mostra que você é capaz. Como eu fiz uma live, depois disso também eu comecei a fazer live com essas mulheres com gelo na bagagem. Então, eu fiz uma live com a Heloísa Schurman, que foi de veleiro para a Antártica, e ela me falou e falou na live, né? Não precisa ficar também frisando que é mulher, que é mulher, que é mulher. Como a Terry falou, ela também falou: faça o seu trabalho, faça o seu melhor. Ela disse: eu sou mãe, eu sou vó, eu sou esposa, mas eu não fiquei falando se eu era mulher, se eu não era, se eu deixei de ser mulher. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, faz isso. A mesma coisa aí para a próxima pergunta, né? Quais os conselhos e dicas você dá para quem quer fazer mestrado, doutorado na área e estudar criosfera? A mesma coisa. Faz o que você tem que fazer. Vai, entre em contato com os professores, aprende sobre a Antártica, mostra que você sabe. Se você um dia for convocada, né, for convidada para ir para a Antártica, vai lá, faz, põe a roupa de frio, sai para campo, pega as coisas, carrega para lá, carrega para cá, se suja de lama, como eu me sujava, porque, como eu falei, tem a professora Rose, que ela foi a primeira mulher, né, ela trabalha com a criosfera, ela foi a primeira mulher brasileira a ir acampar no interior da Antártica, e até hoje vai. Então, olha para essas mulheres aí e vê. Eu nunca me perguntei, será que é por ser mulher? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, eu fiz, eu tinha que fazer meu estágio, eu fiz meu estágio, mostrei meus resultados, fiz meu mestrado, fiz o doutorado, tá? Claro, é isso que eu tô falando.
A competição é grande? É grande. Tem homens ainda que tem essa cabecinha? Tem. Lá na Coreia eu escutei várias coisas de chinês, de iraniano, sabe? Então, acontece, mas eu tinha professora, cara, em 1991, na Coreia, que é um país já machista, a primeira coreana a ir para a Antártica, sabe? Foi a minha professora. Então, não tem, é bem difícil de falar, sim, especificamente o que você tem que fazer. Tá? Aí atrás, né? A próxima também é nesse estilo. Tá perguntando se você já sofreu provocações machistas no seu trabalho. Se sim, isso em algum momento te afetou e te desmotivou? Ou, pelo contrário, te motivou? Foi um pi! Já entendeu, né? Pi! É só isso. Não precisa. Já sofri, já escutei. Eu devo ter escutado, sabe? Que eu nem lembro falar, porque não presta atenção. Tipo, é isso que eu tô falando. Os caras lá, o iraniano, quando eu tava voltando da Coreia para cá, ele virou para mim e falou assim: ah, lá no Brasil é bom que você vai arrumar um emprego de professora. Porque professora é bom para você, mulher, não é pesquisadora, para você ficar viajando o mundo. Né? O outro, então, o chinês chegou para mim e falou assim: ai, nossa, consegui uma aluna. Quando eu voltar para a China, eu vou ter uma aluna. Ai, bem que eu queria um homem, viu? Porque, ai, mulher, caramba, não carrega as coisas, não carrega peso, não carrega nada. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei: ô filho, você quer ver minhas fotos? Que eu carrego na rua? Quem disse que eu quero trabalhar com você? Então, não tem essa não. Tipo, é lógico, se tiver uma coisa mais agressiva, né, um contato, aí você, tipo, já empurrei homem no navio? Já empurrei homem no navio tentando me beijar, não vou negar, mas é aí, né, você empurra e fala: fiote, aqui não. Estou para trabalhar. Chega. Entendeu? Então, Não é fácil, né? Pensando e frisando essas coisas, não. A próxima vai ser quantos graus negativos você enfrentou na Antártica? O mais baixo foi menos 19. Foi começo de abril. Desse ano ou do ano passado? 2018. A próxima adendo à minha pergunta, acho que é a anterior, ainda hoje nós mulheres temos que ficar provando que somos tão competentes na ciência como os homens. Sim, isso aí eu concordo. Isso aí não nego, tem isso mesmo, tá? A gente não é só na ciência, é em tudo. Por isso que é o que eu tô falando. Se você ficar só pensando no que pode acontecer de errado, você não faz o que você tem que fazer, sabe? Tipo, você faz, claro que pode acontecer de você fazer tudo o seu melhor e vir um escroto e falar: ai, que bosta, vem, pode ter. Mas você fez o que você tinha que fazer, e hoje em dia, com esse monte de mulheres, com a gente se ajudando, sabe, eu acho que tá bem mais, menos chato, assim, né, de ficar tentando, às vezes cansa, claro, de ficar tentando mostrar o que é, que você é boa, que você é boa, que você é boa, mas é isso, fazer o seu trabalho, focar no fazer o certo, trabalhar com profissionalismo, é isso. É isso, Fran, foi muito boa essa palestra, eu gostei, me motivou muito, e agora eu vou passar para a Vicky, para ela fazer uns informes e para a gente conversar mais um pouco. Obrigada, Iana. Então, gente, essa foi a nossa primeira palestra. Muito obrigada, Fran, foi incrível. E agora a gente vai ter um intervalo até às 14h45, quando a gente vai começar a nossa próxima palestra, que é Projetos de Pesquisa Antárticos, com a Tatiane Combi.
Tudo bem. Então, Na bagagem. sim. Então, gente, acho que é isso. Até daqui a 20 minutinhos, quando a gente começar a nossa próxima viagem pela Antártica. Obrigada, meninas. Obrigada, Felipe, mais uma vez. Valeu. Valeu, tchau. Tchau, Fran. Muito obrigada.